Olá, amigo ou amigo. É bom olhar para a Bíblia e tirar dela lições para a nossa vida. Lições intemporais, válidas no passado, válidas no presente e também válidas para o nosso futuro. Eu convido-te mais uma vez a partilhares com os teus amigos os links da Rádio Tranquilidade e dos nossos canais de YouTube e de Facebook, 2 minutos com ele. Estes canais e esta rádio ajudam a levar o Evangelho, ajudam a levar a Palavra de Deus, ajudam a levar o conhecimento da Palavra de Deus às pessoas. Faz isso, ajuda-nos e ajuda os teus amigos também. Na semana passada vimos a mensagem central da carta aos Hebreus, a figura de Jesus, quer como Rei, quer como o nosso mediador. Estamos hoje na lição 3 e iremos falar de Jesus, o Filho prometido. Esta semana iremos ver como Jesus é apresentado no capítulo 1 da carta aos Hebreus. O texto principal da lição vem no capítulo 1 e nos versos 2 e 3, onde diz: "Mas agora que o fim está perto, falou-nos por meio do seu Filho. Foi por meio dele que Deus criou o universo e a ele destinou como herança todas as coisas." E depois no verso 3, ele é o reflexo da glória de Deus e a imagem perfeita da sua pessoa. Podemos dizer, sem sombra de dúvida, que Jesus é a semente prometida a Adão e Eva após a queda e que seria o seu representante, o seu redentor, aquele que tomaria o seu lugar e finalmente destruiria a serpente, ou seja, Satanás. Adão e Eva, ao ouvir esta promessa da parte de Deus, pensaram que essa semente seria um filho seu, que nasceria imediatamente após a queda. Tal não aconteceu. Este mesmo tipo de promessa é feito muitos anos mais tarde a Abraão, onde é prometido que da sua semente ou na sua semente seriam benditas todas as nações da terra. Muitos anos mais tarde ainda, a mesma promessa é feita a Davi, mas nem Adão, nem Abraão, nem Davi, nem de cada um deles nasceu esse Redentor. Mas acabou por nascer da sua descendência. Nenhum deles imaginava que esse Redentor seria o próprio Deus, o próprio Filho de Deus. Parece que quando Paulo olha para todos esses textos do passado e depois de Jesus se ter revelado a ele no caminho de Damasco, ele tenha acreditado que vivia nos últimos dias da história da Terra, pois o próprio Filho de Deus se tinha manifestado. Vários profetas do Velho Testamento anunciaram que nos últimos dias Deus suscitaria um rei que destruiria os inimigos do seu povo e que atrairia as nações para Israel, onde afinal, Paulo acaba por dizer que estas promessas se cumpriram em Jesus. Ele venceu Satanás e pela proclamação do Evangelho e está a atrair todas as nações a si mesmo. Neste sentido, então, os últimos dias começaram porque Jesus cumpriu as promessas de Deus. Paulo provavelmente lembrou-se da promessa feita por Deus através de Daniel, conforme o capítulo 2 e o versículo 44, onde Daniel diz: "No tempo destes reis, o Deus dos céus fundará um reino que não terá fim. Esse reino nunca será conquistado por outro povo, mas aniquilará por completo todos os outros reinos e permanecerá para sempre." Por outro lado, Paulo destaca que até a vinda de Jesus a esta terra e a pregação feita por ele, mostrando o caráter de Deus, já se tinham passado aproximadamente 400 anos sem qualquer revelação profética. As últimas revelações tinham sido dadas ao profeta Malaquias e também a Esdras e Neemias durante o seu ministério. Para Paulo, a revelação de Deus através de Jesus era superior à revelação que Deus tinha feito através dos profetas, pois Jesus era o próprio Deus que tinha criado o céu e a terra e que governava o universo, como ele destaca.
É isso que Paulo destaca exatamente no capítulo 2 e no versículo, perdão, no versículo 2 e no capítulo 1, do capítulo 1 da carta aos Hebreus, onde ele diz: mas agora que o fim está perto, falou-nos por meio do seu Filho, foi por meio dele que Deus criou o universo e a ele destinou como herança todas as coisas. Paulo exalta ainda a sua divindade na afirmação que faz no início do verso 3 do capítulo 1, onde ele diz: ele é o reflexo da glória de Deus e a imagem perfeita da sua pessoa. E depois ele continua: é ele quem sustenta o universo pela sua palavra. Mais à frente vamos ver o que é que significa este final deste texto. O próprio Jesus tinha realçado esta característica sua na afirmação que faz e que é reproduzida por João no capítulo 14 e no verso 9, onde diz: Jesus respondeu-lhe: Filipe, há tanto tempo que vivo convosco e ainda não me conheces? E vê agora o que Jesus diz: aquele que me viu, viu também o Pai. Do mesmo modo que o sol só é notado pelo resplendor da sua luz, Deus é conhecido através de Jesus. Jesus não é um reflexo da luz de Deus. Jesus é a própria luz de Deus. Por isso Paulo diz, como vimos, que ele é a imagem perfeita ou a expressão exata da sua pessoa. Esta sua pessoa é o próprio Deus. Um outro aspecto a respeito de Jesus, que a carta aos Hebreus realça, é a participação de Jesus na criação e o seu papel na manutenção dessa mesma criação, conforme víamos há bocado naquele texto. E é disso que fala o verso 2 do capítulo 1, onde diz: foi por meio dele que Deus criou o universo e a ele destinou como herança todas as coisas. Esta afirmação é reforçada no verso 10, ainda do mesmo capítulo 1, onde Paulo diz: e ainda, foste tu, Senhor, que no princípio criaste a terra e os céus são obra das tuas mãos. Este Senhor está-se a referir a Jesus. Paulo faz uma outra afirmação semelhante a esta no capítulo 2 e no verso 10, onde Paulo diz: realmente era próprio de Deus, dono e criador de todas as coisas. Deus, Jesus, Deus. Podemos dizer que há um perfeito acordo entre o Pai e o Filho, tanto em propósito como em atividade. E essa atividade, como vimos no verso 3 do capítulo 1, é a nossa manutenção ou sustentação. Diz o autor da lição: cada respiração, cada batimento cardíaco, cada momento da nossa existência encontra-se nele. Jesus, o fundamento de toda a existência criada. Paulo, no seu discurso no Areópago, em Atenas, reafirma isso quando diz, conforme está relatado em Atos, no capítulo 17 e no verso 28, é nele que temos vida, nele nos movemos e existimos. Avançando um pouco mais agora na nossa lição e neste capítulo 1, vamos chegar ao verso 5 da carta aos Hebreus, logicamente. E este verso causa alguma dúvida a respeito de Jesus. A tradução de João Ferreira de Almeida e a maioria das traduções em inglês dizem, vamos ver o versículo 5, porque a qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, hoje te gerei. A tradução que eu utilizo tem uma expressão que não é tão geradora de dúvidas. Ela diz assim: realmente Deus nunca disse a nenhum anjo: tu és meu filho, desde hoje sou teu pai. Este verso parece dizer que Jesus não é eterno como o Pai, que ele foi gerado pelo Pai, passou a existir a partir de um certo momento. Mas vamos ver. Em primeiro lugar, Paulo está aqui a reforçar a superioridade de Jesus em relação aos anjos, conforme podemos ver naquele texto. Por outro lado, encontramos esta expressão no livro de Salmos, referindo-se à vitória do Messias, nomeadamente no verso 7 do Salmo 2.
Vamos ver então o verso 6 e 7 deste capítulo 2, deste Salmo 2, onde diz: Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. E agora vê o verso 7. Recitarei o decreto, o Senhor me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Este texto significa o cumprimento da promessa feita por Deus a Davi de um descendente eterno, de um rei eterno. De acordo com o autor da lição e do comentário bíblico adventista, esta expressão está a referir-se, na realidade, à entronização de Jesus como rei após a sua ressurreição e ascensão ao céu, retomando as funções de governante do planeta Terra, função que tinha sido perdida por Adão para Satanás no momento em que peca. Não se está aqui a tratar da natureza de Jesus como divindade, mas do seu papel no plano da salvação. Através da encarnação, Jesus cumpriu todas as promessas do concerto. Em resumo, podemos dizer que Cristo não foi gerado por Deus, mas, através da sua encarnação como Filho de Deus, a raça humana foi adotada se calhar entre aspas, e aceite por Deus. Por isso, Jesus recebe o título de primogênito, ele que foi humano e ressuscitou. Como tal, a sua posição é muito acima daquela dos anjos e merece até mesmo a adoração dos mesmos. Podemos resumir o que vimos dizendo que os últimos dias chegaram na altura da primeira vinda de Jesus e que a sua volta será o último grande acontecimento que está na profecia e que ainda não aconteceu. Que Deus nos abençoe e ajude a aceitar a soberania de Jesus sobre nós. Pois Ele deseja, como eu digo muitas e muitas vezes, Ele deseja sempre, sempre o melhor para cada um de nós. Pai Santo que estás nos céus, obrigado por estas lições, obrigado pelo teu amor, obrigado porque Jesus é o nosso Rei e não mais Satanás é o Rei desta terra. Obrigado porque Ele está desejoso de nos ajudar. Abençoa-nos, abençoa esta amiga, abençoa este amigo, para que ele também possa aprender a ter esta confiança e a acreditar e a aceitar Jesus como o seu Rei. E tu, acima de tudo, querido Pai, como o seu Pai também. Dá-nos a tua bênção, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Foi bom ter estado contigo nestes pequenos momentos. Para a semana vamos ver a nossa lição número 4, que tem como título Jesus, o nosso irmão fiel. Espero por ti e juntos vamos fazer esta introdução, vamos fazer esta recapitulação da lição da Escola Sabatina. Estas lições são importantíssimas para o nosso crescimento espiritual e para o nosso portanto, para o nosso crescimento em termos de aprendizado daquilo que está na Palavra de Deus. Um abraço e até para a semana.